é algo que a gente não pode dormir, porque se a gente descansa ali e acha que conquistou essa batalha de diversidade, vai sempre voltar para trás. Seja na questão de imagem mesmo, de representação de cores diferentes, quanto também de tamanhos. A gente tem dados do mercado que mostram que as mulheres, a maior parte das mulheres não veste 36, a maior parte das mulheres não veste 38, sabe? Que as mulheres vestem números maiores, mas ainda tem esse bloqueio de imagem. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio de Segue a Linha, o podcast da Nuvem Shop que descomplica o universo das vendas online. Nessa temporada, a gente está navegando o mundo da moda, trazendo vários insights, estratégias e ideias desse mercado tão competitivo. Esse podcast é um oferecimento da Nuvem Shop Next, que é a nossa solução voltada para marcas e empreendedores que estão em expansão. E se você não me conhece, prazer, eu sou Letícia Vaz, sou fundadora da LV Store, sou estilista, sou influenciadora e também head de inovação em moda da Nuvem Shop. E eu sou o Peçanha, autor best-seller, professor, palestrante e diretor de marketing da Nuvem Shop Next. A nossa convidada hoje é mais que especial. Estamos chiques. Ela é autora do livro Use a Moda a Seu Favor, é consultora para grandes marcas e começou na internet quando tudo era mato com o seu blog chamado Modices. Então, hoje com a gente nós temos a Carla Lemos. Muito obrigado por estar aqui. Já conversamos, é para te chamar de Carlinha, como uma boa carioca. É, exatamente, no diminutivo, com mais intimidade. Exato, já começamos com a intimidade aqui. Exatamente. Assim que é bom, porque a gente tem uma paulista, um mineiro e uma carioca. Olha essa mistura de sotaque. Para ter uma diversidade de sotaque e essa riqueza brasileira, né? Carlinha, para começar, eu acho que, cara, conte sua história. Quando tudo começou, como 2007, né, que você começou 2007. Vamos lá. Na verdade, começou um pouquinho antes, porque, enfim, eu desde muito novinha, eu era apaixonada por moda, eu tinha as costureiras e tal, e aquele universo sempre me fascinou. Só que eu abria as revistas, né, e daí eu não me identificava, porque todas as revistas eram de São Paulo, e com aquelas coisas, assim, preto e branco, né, muito pautado no estilo europeu, e eu lá, carioca, querendo sol, calor, verão, entendeu? Cores, estampas, e daí eu não me identificava com a moda que eu via nas revistas. E aí, eu ali logo, né, exatamente fundadora, né, ali no iníciozinho da internet, ali no Orkut e tal, eu comecei a achar uma galera que gostava de moda também, que gostava de se vestir bem, de pensar no que estava vestindo, de se sentir, expressar essa personalidade através das roupas, mas não se identificava com a cultura de moda que tinha, né, com os livros, com as revistas, que era isso, pra você ser chique, você tem que usar preto, camisa branca, calça de alfaiataria preta, escarpão. Gente, no Rio de Janeiro, calçadão, entendeu? Não tem a menor condição de se vestir dessa forma. Então, eu não me identificava com aquilo. E daí, no Orkut, eu achei uma comunidade de meninas que também, né? E tinha ali as marcas cariocas e Ascensão, com muitas estampas e tudo mais. E daí a gente começou a trocar muita ideia. E ali eu já tinha ali feito uma faculdade de moda e sempre fui muito pro lado do styling, né? Que eu gosto de contar história com as roupas. E aí eu resolvi criar um fotolog, porque eu não tinha Instagram na época, não tinha. Então eu criei um fotolog, que, né, também no Orkut não dava pra postar fotos, o que tinha era o fotolog, onde a gente compartilhava os looks do dia, antes dessa expressão ser cunhada. Mas era muito legal, porque assim, a gente pegava, né, todo mundo tinha ali daquela marca que a gente gostava muito, e daí era isso, meninas de Curitiba, de Minas, do Rio de Janeiro, mandando suas fotos usando a mesma peça de roupa de vários estilos diferentes. E isso pra mim era mágico, cara, isso daqui é ouro, isso daqui é muito potente, assim, sabe? A gente vê realmente essa representação de moda, essa diversidade. E aí eu fui tipo, cara, mas não dá pra ficar aqui só nesse negócio só da mesma marca e tal, né? Vou expandir. Eu que já tinha tido um blogzinho pessoal, ali, contando minhas aventuras de fã de uma banda carioca, assim, muito famosa. Aquela ali meio curiosa. Eu tô tipo, será que pode perguntar? Los Hermanos. Aquele momento, né? Fã de Los Hermanos. Eu já tinha tido um blog e tal, já tinha uma familiaridade ali com aquela ferramenta. Cara, eu vou criar um blog pra poder falar de moda do meu jeito, pra falar de moda de um jeito mais carioca, mais colorido, que a galera se identifique. E assim surgiu o Modices. Porque eu queria trazer informações de moda para além do que eu via nas revistas, que realmente tendo diversidade. E eu comecei fazendo editoriais
né? Porque tinham bombado muito. E, tipo, aí a galera começou a confiar muito no meu olhar e no meu jeito de misturar cores, de misturar estampas. Sempre foi o meu jeitinho. E a galera pedia muitas dicas. Então, eu comecei a fazer editoriais. E, desde o início, eu sempre fazia editoriais com garotas comum, né? Que, tipo, que a gente fala, né? Em inglês tem aquele termo bonito, girl next door. Né? Mas, assim, não queria aquelas modelos que nem tinham na revista, sabe? Aquilo ali não fazia sentido pra mim. Eu queria que a gente se visse representada nas imagens, né? Muito antes dessa conversa começar, eu já estava ali já estava sentindo essa urgência, essa necessidade de identificação. E dali eu comecei, né, a falar de moda, a mostrar esses looks e tal. Acabou que ali no meio do caminho ainda deu uma escapadinha, porque esse meu trabalho acabou me levando para trabalhar com atrizes. Eu fui stylist de algumas atrizes durante um período. Até que chegou um momento que, tipo, o blog começou a estourar, né? Começou a rolar esse movimento da galera ver os blogs de moda, começando potência e tudo mais. Eu falei, beijo, lindas, eu vou vendo o que vai dar esse negócio aqui. Entendeu? Vamos ver no que vai dar. E, graças a Deus, estou aqui até hoje, né? Espalhando essa mensagem de moda e ajudando a provocar umas revoluções, assim, no Entendi. mundo. Você fez parte da blogosfera, né? Que é um termo que a gente não usa mais. Só quem tem idade conhece. Pois é. Isso aqui é uma coisa millennial raiz. E agora, assim, o seu cenário atual, você não tem mais o blog porque você migrou para as redes sociais, é isso? Que foi essa grande transição, né, que a gente teve, né, durante esse percurso todo. É isso, tipo, ano que vem você faria 18 anos de blog, tô há 18 anos criando conteúdo de moda na internet. Então, eu acompanhei todos os momentos, assim, todas as fases. Da época do blog, quando começaram as redes sociais, quando começou essa febre de look do dia, e quando começou o lance, né, que ainda com o Snapchat, depois Stories, e agora, né, Reels, TikTok, todas essas mudanças na forma que a gente se comunica moda e principalmente na democratização do acesso à informação de moda, a democratização da imagem de moda, né? Porque eu acho que isso que é o mais importante. Porque antes a imagem de moda era uma coisa muito fechada e muito limitada. Era aquela imagem ali, Kate Moss, Gisele Bündchen, entendeu? Tipo, era aquela, a pessoa, a imagem da moda era aquela garota muito jovem, muito branca, muito magra, de cabelos muito artificiais, que era ali montada pra estar ali naquela representação. E a gente que tava ali no dia a dia, sabe? Que precisa pra trabalhar e a gente tem que se vestir todo dia, né? Senão a gente vai pra rua pelada, a gente vai preso. Porque tem lei que proíbe que a gente vá pelado. E faltava muita informação pra poder acompanhar esse dia a dia, né? Acompanhar essa necessidade que a gente tem, sabe? De cumprir os nossos compromissos e principalmente a nossa geração millennial, né? Que foi a que entrou aí nesse questionamento, não queria estar mais ali enquadrada, né? Tipo, a gente começou a ter mais acesso às roupas, porque daí veio a explosão das fast fashions, a gente começou a ter mais opções de roupa, e daí a gente começou a querer comprar mais roupa, porque, né, a gente gostava e tal, e aí a gente ficou... O que eu faço com essas roupas todas que eu tenho? Como que eu uso? E, principalmente, começou a conversa de autoconhecimento, de olhar mais pra si, de não querer parecer ser outra pessoa, de querer se valorizar. Então, tipo, como que eu me valorizo? A gente tá entendendo o poder da nossa imagem. O que eu faço com isso tudo? E aí a gente começou, a internet ajudou a gente a se olhar, a se entender e a entender a importância da moda, né? Por isso que a gente começou a ter tantas provocações, assim, tantas mudanças também. Porque o mercado jogou um monte de roupa. Olha, agora a gente tem fast fashion. Toma ali roupa, toma ali roupa, toma ali roupa. Mas com os armários abarrotados, o que a gente faz com isso, né? Não adianta ter um armário abarrotado se a gente não sabe o que usar. Não adianta só querer, que nem as nossas mães eram, tinha que seguir aquela imagem de moda que a cada 6 meses mudava. Você usava uma peça e, de repente, 6 meses depois, 1 ano depois, que ela ali estava fora de moda, você não podia usar. Não, a gente começou a contestar isso, porque também vieram as conversas de sustentabilidade, de comprar melhor e usar mais. Assim, é muita informação e o que a gente fez com essa informação toda, acho que é a grande revolução, assim, que a internet provocou na moda. Que legal. Eu tava na descrição do seu livro, né? Sim. Tem uma parte que eu gostei muito que fala assim, cara, ensinar as pessoas a usar a roupa como uma maneira de expressar seus sentimentos, valores e atitudes de maneira consciente. Sim. Né? O que isso quer dizer e de maneira prática, assim, né? Você fala assim, o que é isso, né? Se expressar dessa maneira... É porque a moda, a gente fala muito pouco sobre a psicologia da moda, né? Tem uma autora americana que eu adoro, que ela fala, a roupa ocupa a maior parte da nossa pele,
sabe? Ela atua de fato como na segunda pele. É a primeira impressão que as pessoas têm da gente. É como a gente se comunica visualmente, sabe, com as outras pessoas. Então, ela representa. A moda tem um poder muito grande de fazer a gente se sentir mais confiante ou mais inseguro, mais potente, mais alegre. Sabe as crianças quando usam aquela roupa de super-herói, sabe? Tipo, poxa, a criança tá se sentindo naquela potência, tá se sentindo ali com aquelas características daquele personagem que ela tanto gosta. E nós adultos também somos assim. Agora que tá nessa era de merchan, né? Que aí todo mundo tá usando a camiseta do filme que gosta, ou do artista que gosta. Por quê? Porque é um gerador automático de identificação. A gente quer se identificar, a gente quer mostrar que é único, e a gente também quer gerar conversas a partir daquilo, né? Quem não bota lá uma roupa que tem um estilo mais assim, e daí a pessoa passa, poxa, maneiro, também vi isso, nossa, esse personagem, caramba, adoro Alcione, caraca, linda tua camisa, sabe? Então, são essas coisas que a gente foi entendendo a potência delas, e foi entendendo agora com mais opção, né? Quando jogaram tanta opção de roupa no mercado, a gente entendeu o que me faz feliz e o que não me faz tão feliz assim. E entender agora esse poder, né, esses efeitos, é muito importante. E acho que isso que vai mudando o mundo. E acho que as pessoas estão cada vez sentindo, com mais consciência ou não, esse poder da moda. E eu acho muito legal que hoje a gente tem um poder maior de escolha também do que a gente vai usar, de como a gente vai usar. Só que você, como a gente falou, veio assim do blog Raiz 2007. O que você enxerga que você lutava por inclusão, enfim, em 2007 e que você ainda precisa lutar hoje? Ou coisas que você fala, putz, isso aí ficou no passado, conseguimos, bola pra frente? Acho que nunca tem nenhuma batalha vencida, né? Porque, olha só, a gente teve ali um momento ali em 2018, 2019, 2020, que a gente estava com as conversas muito grandes, assim, exigindo mais tamanhos na moda, né? Exigindo mais diversidade de corpos, né? As revistas sempre foram muito brancas, assim como as novelas. Toda a imagem que a gente tinha era sempre muito branca. E 55% da população brasileira se identifica como negroparda. E a gente não se via refletido ali. Então, ali, quando a gente começou a fazer barulho, começou a questionar, começou a provocar, a gente começou a ter isso. Aí, agora, parece que já saiu de moda de novo. Acho que tem muita gente aí que achou que era assim, a tendência da estação. Passou a estação, vamos deixar de lado. E não é bem assim, né? E, principalmente, eu acho que até com os barulhos que têm acontecido aí com algumas marcas, dando seus grandes vacilos, acho que a gente está mostrando que não, a gente não vai aceitar dar passos para trás. Mas, de fato, é algo que a gente não pode dormir. Porque se a gente descansa ali e acha que conquistou essa batalha de diversidade, vai sempre voltar para trás. Seja na questão de imagem mesmo, de representação de cores diferentes, quanto também de tamanhos. A gente precisa estar sempre ali lutando e batalhando por essa conquista, porque, assim, pesquisas, né, é muito doido pra mim, porque a gente tem dados do mercado que mostram que as mulheres, a maior parte das mulheres não veste 36, a maior parte das mulheres não veste 38, sabe? Que as mulheres vestem números maiores, mas ainda tem esse bloqueio de imagem. E isso vai muito de, tipo, quando a mulher não se vê naquela imagem de moda bonita num tamanho maior, ela também sente que não pode ser maior. E aí tem aquele dilema, né? Tipo, as mulheres não estão mais aceitando terem a sua autoestima anulada, elas querem se sentir bem com seus corpos, só que continua tendo essa pressão, porque a marca coloca ali, coloca ali um pouquinho de... dá um gostinho da diversidade e já volta. Agora a Victoria's Secret voltou com o seu desfile, né? Depois de anos cancelada. E daí a Victoria's Secret fez novamente seu desfile e trouxe, né, de novo as Angels lá, as clássicas, mas aí também agora, finalmente, depois de tanto barulho, de tanto cancelamento, trouxe mulheres mais velhas, trouxe mulheres de corpos diferentes, trouxe mulheres de cores diferentes. E, curiosamente, o desfile da Victoria's Secret, estatisticamente, teve mais diversidade do que os desfiles das Semanas de Moda de Paris, que aconteceram um pouco antes. Olha. E mesmo você olhando no geral e vendo ainda muitas mulheres padrão na passarela. Então, assim, a gente não pode
deixar de fazer barulho, a gente não pode deixar, porque senão a gente é que nem direitos, né, da coisa, a gente deu uma escapulidinha, de repente, a gente se distrai aqui, de repente, opa, querem tirar um direito da gente. Então, assim, até na moda, em qualquer área da vida das mulheres, principalmente, a gente tem que estar sempre alerta, tô sempre aqui, ó, tô atenta, hein, tô exigindo. Pô, interessante essa informação, porque eu não sou da moda, né, Sim. tô entrando, tô pondo meu pezinho lá, Exato. mas a questão da Victoria's Secret foi grande e chegou até mim, assim, a discussão sobre... Ele fura bastante a bolha. Furou né, que é bastante algo a bem bolha. grande. E aí, como eu tô um pouco fora da bolha, eu falo assim, cara, o resto é melhor. Isso aqui tá acabando de falar que não é melhor, sabe? Pois é, porque a gente teve alguns avanços, principalmente nas semanas de moda ali de 2019 e 2020, a gente teve uma explosão, né, de imagens de mulheres mais diversas, de modelos plus size e tal, e em 2023 sumiram praticamente, sabe? Tiveram muito menos mulheres de corpos diversos nas passarelas, que é isso, né, parece que a nova temporada, e daí a gente, né, tem aquele lance dos remédios que estão estourando por aí, que tem toda a questão médica também dos corpos, como estão usando esses remédios que não têm a finalidade de emagrecer, mas estão usando para emagrecer. Isso é uma pressão muito grande, né? Mas a gente precisa estar ali lutando porque essas pessoas existem e consomem, principalmente, né? Porque sempre teve aquele mito de tipo, ai, mas eu faço roupa tamanho maior, sempre sobra na loja. Meu amor, você só tá comunicando, só tá fazendo foto com o modelo PP. Como que você quer que uma pessoa G ou GG consuma seu produto? Como que ela vai saber que a roupa GG vai vestir nela, vai vestir o tamanho dela, sabe? É muito difícil. Eu, por exemplo, sou uma mulher M. Eu não me vejo representada nas imagens de e-commerce, de campanhas. E eu sou M. Eu não tenho dificuldade para comprar roupa, né? Que ainda é um outro passo, é uma outra questão. Tem gente que não consegue nem encontrar tamanhos. Quer, sabe? Quer ai, nossa, vou aqui, vou me planejar aqui e vou ver uma peça, vou ver uma roupa. Elas têm que trabalhar com o imaginário, ou só com números, né? Porque é muito difícil a imagem. E sendo que pesquisas mostram que, tipo, quando você tem imagem associada, você vende muito mais. É a mesma coisa no universo da maquiagem quando a Rihanna veio com a Fenty Beauty, né? Que viravam e falavam, e eu já ouvi isso de executivo do mercado de beleza antes da Rihanna lançar a Fenty Beauty, falando, ai, não, mas a gente não vende. Eu falava, poxa, mas eu nunca vi uma comunicação, nem com gente da minha cor, sabe? Nunca vi. Ah, não, mas a gente tem sim, não, mas não vende. Aí veio Rihanna fazendo o quê? Botando pessoas com todas as cores das bases que ela tinha para oferecer. Da mais clara à mais escura. Ela botou as pessoas de verdade para poder mostrar o que ela estava representando. E o que aconteceu? Ela estourou de vender. Porque a gente precisa disso, precisa dessa imagem direta. Então, se você tem... Eu dou um exemplo na minha aula, porque tem uma marca que ela foi fazer um anúncio, né? A gente cobrando diversidade, ela foi fazer um anúncio para poder dizer que ela tinha tamanhos do PP ao GG. Aí apareceu para mim o carrossel. Eram 3 modelos diferentes. As 3 modelos eram P. Uhum. E a modelo P eles colocaram no cardzinho que estava escrito GG. Aí o cara, não é possível, cara. Não, olha só, eu tento não ser treteira, mas vocês não me ajudam. Vocês não me ajudam. Aí eu fui lá, fiz uma série de stories. Gente, não é possível isso daqui. Não é possível, porque assim, se você tá contratando 3 modelos... Você já tá gastando. Você já tá gastando. Qual a sua dificuldade de botar uma modelo P, uma modelo M, uma modelo G, que seja, sabe? Uhum. Pra as pessoas G poder ver, olha, esse G veste o meu corpo. Esse G veste uma pessoa do meu biotipo. Não, colocou todo mundo P e quer que a pessoa GG vai lá gastar o dinheiro dela. Ah, uma hora dessa, não tem condição. Aí eu fui e falei. Aí eu vi que eles tiraram o anúncio do ar. Aí lançaram o anúncio como? Só com a letra. Tiraram as modelos, colocaram só as letras. Eles não acharam o modelo? Não tinha no mercado? É isso? Como é que pode? Pois é. Entende? Não, e no seu Instagram você escreveu sobre, cara, o retorno aos anos 2000. Sim. E como que, cara, legal retornar. É ciclo, tudo é cíclico. Mas eles retornaram também nessa coisa ruim, né? Sim. E você é consultora, sim, né? Você já deu consultoria para Grendene, C&A, Boticário, grandes marcas. Quando você vê uma coisa dessa acontecer, você fala assim, cara, eu tô dando consultoria para isso, ninguém viu isso, assim, dentro das empresas, assim, qual que é a principal batalha para eles internalizarem isso e não cair nesses erros, né, que já não devia acontecer mais. Já não devia acontecer mais. É uma dificuldade muito grande, porque, assim, isso atinge marcas grandes e marcas pequenas. A galera da moda vive muito numa bolha.
Porque, assim, são horas exaustivas de trabalho, né? São expedientes muito longos e a galera vive muito entre si mesma. Então, dentro desse próprio universo, tem a sua própria pressão. As pessoas vivem vidas muito parecidas. O que falta, muitas vezes, pro mundo da moda e pro mercado de moda é sair da sua bolha. Eu sei que soa super clichê, mas é muito real. Sair da sua bolha e ver a vida acontecendo. Ver a rua, ver aonde que as pessoas que estão realmente gerando cultura, sabe? Onde estão as pessoas que estão se mobilizando, onde estão surgindo os novos movimentos culturais, onde as coisas estão acontecendo. Como que são essas pessoas? O que elas vestem? O que elas estão interessadas? Quais são os corpos, sabe? Que estão realmente provocando uma mudança na sociedade hoje. E às vezes não, porque é isso, a moda quer tão se autorreferenciar na moda, aí é isso, aí olha só pra o quê? Pra street style de desfile, de semana de moda gringa, aí olha só pra foto de desfile, e fica tão ali naquele mundinho da moda, e esquece de olhar as ruas de fato, esquece de olhar pro seu público consumidor, esquece de olhar a cliente que tá entrando na loja. Uma coisa que, assim, em lojas físicas, né, que eu tenho verdadeiro pavor é quando toda vez que eu vou entrar, e eu até evito, compro muito mais online por causa disso, porque eu chego no provador, eu fico, né, de butuca ali ouvindo, né, as outras clientes, e elas todas ali falando, ai não, mas peraí, eu vou botar uma cinta, vou botar um negócio aqui que aperte, sabe, tem muitas questões ali com o corpo é uma batalha muito presente das mulheres. Só que é isso, sem você entender essa vivência, sem você ter essa empatia com o que está acontecendo na rua, você não consegue criar. Então, acho que a maior resistência das marcas é isso. É sair da sua bolha de moda, sair das suas próprias referências da moda e ir pra rua. E ouvir as dores da sua cliente, da sua consumidora. Não é necessariamente, fazer o que a cliente quer, né? Não, mas é ouvir ali para você poder melhorar o seu produto, para você poder atender ela melhor. E as marcas que ouvem as suas clientes ganham muito mais, conseguem fazer coisas muito mais criativas e estourar. E eu acho interessante a gente pensar também que na moda a gente analisa muito pra fora, né? Sim. E a gente vê as semanas de moda que acontecem em Milão, Nova York, Paris, que o clima não é o mesmo aqui do Brasil, as pessoas, os corpos não são os mesmos, o comportamento do tecido não é o mesmo. Não é mesmo. A cultura, o jeito que vive, o que vai fazer. Exato, é tudo diferente. E aí, acho que as marcas que estão assistindo aqui hoje devem estar pensando assim: como eu posso fazer na prática para equilibrar as tendências que vêm de fora com as tendências que estão emergindo no Brasil? Vale a pena eu comprar todas as tendências de fora? Vale a pena eu só olhar para o Brasil? Como que eu faço esse mix? Eu acho que o mix vem assim, primeiro, a oferta, você sempre vai acabar seguindo as tendências lá de fora, porque tem questão de tecido, de aviamentos, e a gente tá realmente globalizado. Os desejos se misturam, mas você não pode deixar de ver o que seu público tá fazendo, tá vivendo. Por exemplo, a gente veio de um momento que a gente saiu de uma pandemia, que estava todo mundo muito preso dentro de casa, e as pessoas queriam pra rua. Olha a quantidade de shows, por exemplo, que a gente tem agora. Então, se você está falando de uma marca que tem um público jovem, você tem que entender que essa pessoa provavelmente está num trabalho que é híbrido, então talvez ela não trabalhe mais 5 dias por semana, que ela tenha mais dias de home office, alguns dias, e a pessoa está querendo ir pra rua, vai num restaurante, vai para um show. Qual é o seu público? É o seu público que faz mais isso ou é um público que fica mais em casa e que só sai para aquele momento mais especial? E a partir dali que você vai entender qual é a necessidade, que daí vai ser exatamente esse lance do conforto, por exemplo, do tecido. Bom, você vai fazer se o teu foco, por exemplo, é o Rio de Janeiro, você tem que pensar no tecido que vai aliviar o calor, porque a sensação térmica é de 60 graus. Então, quais os materiais que você vai usar? A tendência lá de fora sempre vai estar ali permeando nas suas escolhas, porque isso é uma questão de indústria. Agora, na hora da criação e principalmente na hora da comunicação, você pode pegar a tendência lá de fora. Agora, como você vai comunicar essa tendência para o seu público? Qual é o estilo de vida, de fato, das pessoas que você quer atingir? Porque não dá para dizer, vou falar para todo mundo. Gente, uma hora dessa. Ninguém fala pra todo mundo, entendeu? Nem Beyoncé fala pra todo mundo, sabe? Então, assim, qual é o teu nicho? Qual é o teu público? Então, vamos comunicar pra essas pessoas. A gente tem uma explosão de
de conteúdo de moda, por exemplo, de consultoria de estilo, de análise de cores. Por quê? Porque as pessoas estão querendo ser a sua melhor versão. As pessoas estão querendo usar as cores que as favorecem mais, os shapes que as vestem melhor de acordo com o corpo que elas têm hoje, não com o corpo futuro, e principalmente para poder se sentir adequada nos ambientes, que aí volta lá o que está lá no início lá do meu livro, porque a moda tem esse potencial muito grande de fazer a gente se sentir bem ou não. De potencializar o nosso raciocínio, de potencializar a nossa autoestima ou de destruir tudo, ou fazer a gente ficar perturbada e tudo ladeira abaixo, sabe? Então, como você vai comunicar para o seu público brasileiro, de acordo com a cultura que a gente vive aqui hoje, sabe? Essas informações. Vou dar um exemplo também, adoro dar exemplo de música, por exemplo, a Anitta. Sabe? Ela tá lá o tempo inteiro levando a cultura, ela continua ali dentro das tendências gringas de música, de mercado, de dança e tudo mais. Mas ela leva a comunicação dela brasileira, porque esse é a essência principal, é o que ela tem de maior diferencial. Então, acho que as marcas não podem se perder nisso, sabe? De querer só reproduzir a campanha da marca gringa ou a tendência da marca gringa e esquecer. Até porque a galera lá fora tá olhando tanto pro Brasil. Olha o Brasil Core, sabe? Tipo, outro dia tem uma marca lá aleatória que faz suéter de Natal fazendo de time do Rio de Janeiro, sabe? Tirado a camisa que o Romário fez. As pessoas estão olhando pro Brasil como uma potência cultural, sabe? Então, por que a gente não vai se valorizar isso, sabe? Acho que complexo de vira-lata, né? Acho que a gente tem que realmente deixar no passado e só valorizar o vira-lata caramelo, sabe? Muito bom, muito bom. E assim, não perder a sua essência, né? Mas ao mesmo tempo, vendo o que está acontecendo, né? Sim. E aqui a gente está falando, né, para donos de e-commerce que já estão em crescimento, né? Sim. E eu imagino, assim, que para vários, diversidade não é uma preocupação inicial, né? Apesar de toda a importância que isso tem, eu acho que é natural não ser uma preocupação inicial. E aí, qual que é a sua dica para quem está crescendo no e-commerce? Fala assim, cara, como que eu posso abraçar a diversidade na minha condição de um e-commerce emergente ali, que já vende, está crescendo, que seja honesto, que seja autêntico, que não seja, tipo, performático, né? Exato. Porque é algo que a gente vê muito, E eu né? acho que é a mesma pergunta também para sustentabilidade, que eu acho que é algo muito interessante. Exato. Porque todo mundo que eu converso que tá iniciando não, mas assim, não é tão grande que nem as marcas que você trabalha, fala, ser sustentável é muito caro, deixa para as marcas grandes. Então, o que a gente poderia fazer nesse início? A primeira coisa que eu acho que é isso. Quando a gente fala diversidade, quando a gente fala sustentabilidade, parece que vira um bicho de 7 cabeças, né? Parece que é uma coisa ali de outro mundo, aquele alien que você precisa lidar, enquanto não é. A diversidade, é muito simples. Você, por exemplo, quais são os tamanhos que você oferece? Se você está oferecendo aqueles tamanhos, mostre aqueles corpos que você tá fazendo. Você tem ali a população brasileira. Só mostre aquelas pessoas, sabe? Você não precisa ficar, sabe, idealizando e pensando, que eu preciso disso, daquilo. Não, é só você olhar para o básico. E sustentabilidade, para mim, também é muito sobre isso, porque as pessoas querem falar, o tecido ecológico, porque isso e aquilo. Enquanto você vai ver, as coisas que têm mais o título de ecológico são os menos ecológicos possíveis, né? Porque aí tem o material ecológico e, na verdade, é plástico, que é o maior inimigo do meio ambiente, Aí usa sabe? um monte de água para produzir. Exatamente. Couro vegano. Pois couro vegano, olha, eu não aguento. Quando o povo vem com essa, pra mim, não dá. E sabe qual a maior atitude sustentável? Você ensinar o seu cliente a usar a roupa dele o máximo de vezes possível. Essa é a maior lição de sustentabilidade. Porque quando a pessoa compra uma peça, quanto mais ela usar, melhor pro meio ambiente, sabe? Porque ela vai estar usando de vários jeitos diferentes. Aquela roupa vai ter aquele sapato, aquela bolsa, aquele brinco, vai ter um uso muito maior. E daí ela vai o quê? Vai evitar e parar no lixão, por exemplo. Se você não comprar algo de um couro vegano, porque de qualquer forma vai se destruir e não vai durar. Mas pensar nisso e mostrar a escolha dos materiais. Materiais naturais são os mais sustentáveis, né? Às vezes fica, não, mas o couro é mais caro. Sim, mas o couro vai durar 50 anos, se bem cuidado, sabe? Vai realmente, passa de mãe para filha. Então,
que é mais sustentável de fato? Um negócio que, tipo, não usou lá animal, mas que é um plástico que vai parar nos oceanos, sabe? Que vai parar num aterro sanitário, porque não vai durar uma estação. Ou uma peça, sabe? De couro de verdade, que você vai poder fazer uma manutenção, vai poder, sabe, passar uma graxinha ali, um paninho e vai usar várias vezes. Uma peça de algodão que você vai... se ficar mais fresca, né? Nesse clima de apocalipse climático que a gente vive, que vai ter uma troca justa ali do seu corpo e que você também vai poder usar de várias formas. Vai poder usar para trabalhar, para poder sair à noite, para poder, sabe, fazer um piquenique. Para várias. Eu acho que o mais importante da sustentabilidade hoje é você ensinar o seu cliente a usar o máximo possível a sua peça. E é isso. E Comunicação, você acha, imagem. Você falou muito sobre a questão climática também. Sim. Você acha que com esses movimentos que a gente teve recentemente, Rio Grande do Sul, Espanha, por exemplo, sim, as pessoas estão olhando mais que a moda e o fast fashion e talvez esse consumo desenfreado, ele acaba repercutindo na prática? Porque eu acho que antigamente era meio que uma nuvenzinha, vou ser sustentável, porque um dia vai acontecer algo. Pois é, acho que as pessoas estão sentindo isso e principalmente estão entendendo a necessidade de peças que atendam a isso. Por exemplo, eu acho um absurdo a falta de capas de chuva que a gente tem no mercado. Por exemplo, eu fiz um teste. Escrevi uma coluna minha pra Glamour e que eu fiz esse teste. Eu coloquei lá guarda-chuva num grande e-commerce. Apareceu 2 opções. Eu coloquei corta-vento. 300 e tantas. Gente, pra que serve a corta-vento? Pra absolutamente nada. O corta-vento é um casaco como outro qualquer, sabe? Tipo, não é isso, não protege da chuva, é só um casaquinho mais fresco, mais leve. E as pessoas consomem esse corta-vento acreditando que pode servir como um guarda-chuva e continuam todas molhadas e tal. Agora, se você tem chuvas que acontecem fora de época, chuvas intensas... Cadê as peças que realmente vão te proteger da chuva, que fecham aqui, que tem todo regrinhas ali, né, para poder realmente te ajudar a se proteger, para você levar na bolsa, né, porque você sai hoje para trabalhar, você não sabe como é que vai estar no fim do dia, sabe? Se você vai ter que enfrentar uma chuva, sapatos que sejam mais adequados também para você, né, molhar, pisar numa poça. Falta muito esse olhar também a essas necessidades de fato. O clima mudou. Não dá mais, por exemplo, agora no Rio de Janeiro. Agosto, um calor danado. Setembro, batendo recorde de temperatura, 40 graus em setembro, no meio da primavera, no início da primavera. No final do inverno também estavam batendo 38 graus. E as lojas com casaco. Com tricô, sabe? Tipo, não faz mais sentido. E esse ciclo da moda vem lá do rei Luís XIV. Entendeu? Vem lá da França de séculos passados, sabe? Não faz mais sentido seguir isso. Então, por que as marcas não olham para a necessidade hoje, sabe? Eu sei que tem que planejar para frente, tem que fazer as coisas com anos de antecedência. Tudo bem, eu entendo isso. Mas acho que é isso. O planeta já mostrou que as coisas estão muito rápidas. Entendeu? Então, que a gente precisa atender essa necessidade, porque cada vez mais as pessoas vão buscar consumir moda de uma forma que elas, não, opa, peraí, eu posso pegar chuva a qualquer momento, as chuvas já estão, tipo... Não é só mais as águas de março fechando o verão, é as águas de março no meio de janeiro, as águas de março em qualquer lugar. Então, a gente precisa estar pronto e cada vez mais o público vai exigir das marcas que elas atendam e que pensem nisso também. Porque a gente quer usar roupa bonitinha? Quer. A gente quer usar nossa roupa linda, tá belíssima nos eventos que a gente tá, mas também quer estar protegida das intérperes. Ou seja, é a mesma coisa de observar o que está acontecendo, né? Exatamente. Observar igual você observa as pessoas, você observa o que está acontecendo com o mundo, né? Daqui a pouco todo mundo vai ter que ter um casaco inflável, né? Exatamente. Um colete. Não, isso aqui é a última moda, mas também um colete salva-vidas, porque... Eu gostei. Você falou muitas coisas legais. Eu quero puxar um pouco mais prático, porque eu acho que é interessante. Porque eu acho que é muito claro para quem não faz. Fala assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa relacionada à diversidade, relacionada à sustentabilidade. Mas para você, quais são os erros mais comuns de quem acha que está fazendo, mas não tá fazendo, sabe? Sim. Pra ver se alguém se identifica aí e fala, putz, e ver, cara, às vezes a pessoa acredita que tá realmente fazendo uma coisa super legal e não é o melhor. Pois é, né? Eu acho que todas essas coisas, né, principalmente quando a gente fala de sustentabilidade, acho que todas essas coisas que tem muito esse selo de sustentabilidade, esse daqui é feito com material reciclado. Muitas vezes coisas feitas de material reciclado gastam muito mais água
do que um tecido, um material novo, sabe? Isso daqui é feito de... enfim, isso aqui é um tecido que não usa coisas naturais ou animais. Aí você vai ver, é um plástico. E que a gente precisa muito falar sobre a questão do microplástico que está dentro da gente já, entendeu? Tem o negócio já está tomando conta. Então, como que a gente potencializa... de fato, acho que a gente já teve muitas conversas sobre sustentabilidade para a gente entender na prática o que funciona ou não. E principalmente para poder educar o público, né? Porque as pessoas, cara, tá todo mundo ali na sua vida corrida, é trabalho, é casa, conta pra pagar, são os boletos que não param de chegar, e gente com filho e tudo mais. Ninguém tem tempo de ficar pesquisando a fundo, sabe? Qual é o melhor tecido, qual é o melhor isso, qual é o melhor aquilo. As marcas têm que ter essa comunicação. Então, acho que a primeira coisa é ser honesto e procurar simplificar ao invés de dificultar. Porque às vezes a pessoa quer tanto, ai meu Deus, eu quero que minha marca seja sustentável. Então vai ver o tecido, vai ver isso, vai ver aquilo. Enquanto a sustentabilidade de fato é simples. É você fazer um produto com uma boa costura, que não vai descosturar, que sabe? É você fazer um produto com um bom material, que vai ter uma durabilidade maior e principalmente que a pessoa não vai precisar lavar tantas vezes, né? Porque eu sei que o brasileiro tem essa coisa de querer, usou, deu nem uma suadinha, já quer botar pra lavar. Mas assim, mas a gente tem hoje produtos e materiais, né, que a gente pode botar, dar aquele sprayzinho, bota ali no vento, que a gente consegue que ajuda também na durabilidade da roupa, né? Pra roupa poder durar mais, porque a máquina de lavar, né, fica lá batendo lá o negócio, dá um desgaste, que muitas vezes, aí a roupa acaba criando uma bolinha, acaba criando isso, e tipo, não quero mais, porque ninguém quer ficar usando roupa cara de velha, né? Todo mundo quer ficar usando roupa cara de novinha. Então, eu acho que é sempre pelo simples, sabe? Não precisa ter muitos termos, não precisa ter muitas firulas, vai no simples, porque um bom corte, uma boa costura, um bom tecido e uma comunicação com o seu público funciona. Porque é isso, às vezes a pessoa, quero a modelo, quero a campanha. Olha para quem tá ali no teu Instagram te marcando. Quem são essas pessoas que estão consumindo a tua marca de fato? Se você arranjar pessoas, ou às vezes até convidar seus clientes para poder fazer as fotos, né? Que grandes e-commerces agora estão nessa, né? De pegar aquelas fotos. Até a Zara agora tá lá, né? Fazendo foto de e-commerce com um selfie no espelho. Olha para o teu público, porque a solução mais simples sempre vai ser a melhor. Eu acho que isso é muito legal, porque é princípio de educação, né? Quando vai ficando muito complexo, muitos certificados, muitas coisas, a sua audiência vai falar assim, cara, não tô entendendo nada. Não tô entendendo nada. Ai, meu Deus, só quero uma blusinha bonitinha pra poder ir pro festival, sabe? Uma hora dessa, não quero ter que pensar tanta coisa. Mas tem uma dificuldade grande aí também, que aí assim, tá, beleza, sim, tudo isso é muito legal. Mas como é que você faz para combater os grandes players de fast fashion, a Shein, que no final das contas, chega lá para a brusinha baratinha aqui. Sim. Entendeu? Como é que insistir nisso, educar mais? O que você acha que é o que você faz? Cara, a gente tem que fazer melhor, sabe? Criar a sua própria cultura. Eu acho que isso é infalível, assim. Acho que as marcas hoje, inclusive tenho marcas que são da plataforma, que já são de amigas e tal. E por que eu consumo dessas marcas? Porque elas têm culturas muito fortes. Por exemplo, tem uma marca que hoje ela já é minha amiga, de acessórios. Eu nem vi com o acessório dela hoje. Mas eu uso muito, por quê? Porque ela tem, todas as peças que ela faz, ela tem uma história muito forte, sabe? Então, ela tem a identidade dela. E, assim, ela se destaca. Toda vez que eu saio usando uma peça dela, as pessoas me param para perguntar. E acho que esse é o segredo, sabe? Quando você cria a sua própria cultura, quando você cria a sua identidade e algo que é único seu, que valoriza as suas raízes, isso que vai te diferenciar da peça que a pessoa vai poder comprar, sabe? Que vem lá do outro lado do oceano, sabe? De outro continente. Tem uma marca também uma marca de camisetas de um cara que ele começou com fazendo um lambi-lambi, falando sobre o Rio de Janeiro, e de repente ele começou com as camisetas, estourou, e aí ele sacou a onda da galera tá usando camisa de time, e tudo dele é sobre essa comunicação muito carioca, muito esse jeito carioca, meio lesque de falar. E tá estourando. Por quê? Porque não é que a pessoa quer só uma camisa de time.
Não, ela quer que aquilo ali diga alguma coisa a mais, sabe? Principalmente se ela não tem o time, mas ela gosta da estética. Então, acho que o segredo para você se diferenciar é sempre valorizar o que é seu, o que a grande rede nunca vai conseguir alcançar. E eu acho que um ponto muito legal de sustentabilidade, assim, que vale a pena dividir, é que a gente, na minha marca, né, na LV, desde o começo a gente tem um modelo de produção just in time. Então, a gente não fabrica o que não tem venda. Sim. A gente só fabrica de acordo com a demanda. E isso me resolve 2 problemas que você levantou aqui hoje, que eu acho que são muito interessantes. Primeiro é a questão da sustentabilidade, porque eu acabo produzindo somente o que a pessoa já comprou, eu não tenho que liquidar, eu não perco estoque. E segundo, a agilidade e a velocidade para identificar que tá muito quente, não vamos ter inverno, então não fabricaremos casaco, Sim. fabricaremos regata. Então, eu acho que também é válido a gente pensar como... Às vezes, a mudança mais estrutural, ela é mais importante, mais significativa do que pequenas certificados ou selos que eu vou acabar fingindo algo que eu não sou. E também um ponto de você realmente olhar para o seu negócio. E hoje o meu negócio ele é muito mais lucrativo do que vários outros negócios que não têm esse modelo de negócio. Porque eu acabo só usando o tecido que já tem venda, eu uso a matéria-prima e o recurso do que já tem venda. Então, acho que também é legal, para essas grandes marcas que você já trabalhou, assim, existe algum tipo de pensamento ou de raciocínio para uma mudança mais estrutural, talvez, no meio de produção ou nas formas de produzir? Olha, o que eu vejo muito é isso, é muito cuidado com a origem da matéria-prima, com a origem com o social do trabalho, né, com aquela mão de obra, e que isso eu acho que é muito importante. Porque é isso, porque com grandes redes, por exemplo, eu participei da concepção de uma marca, de um grande conglomerado que tinha essa proposta, né, de ser uma marca de sustentabilidade e tal, e a marca simplesmente não vingou porque não tem como você aliar uma proposta de sustentabilidade, upcycling e tudo mais com a demanda de larga escala. São coisas incompatíveis. Então, por exemplo, se você tem a proposta de estar ali comprometido com o upcycling e tal, saiba que você vai ser pequenininho. Não tem como você ter lojas em vários shoppings, porque a conta não fecha. E isso que você falou é muito importante, do produzir sobre demanda e tudo mais. Até porque as pessoas agora, por causa desses grandes sites, já estão acostumadas a esperar um tempo por causa do produto. Então, não tem mais esse papo de, tipo, as pessoas querem as coisas imediatas. Não é bem assim. Quando a pessoa quer de verdade, ela vai esperar. Ela vai se planejar para comprar. Então, ela também pode esperar a produção da peça do jeito que ela quer, a produção daquela roupa, porque tem esse valor a mais. Então, assim, acho que é muito sobre não tratar também o público como um ser irracional, sabe? A gente quer consumir acho que, no geral, assim, a não ser que você esteja lidando com um público muito aleatório, mas, assim, no geral, as pessoas que gostam de moda, elas têm essa consciência, elas estão ligadas nisso, elas querem consumir de uma forma melhor, principalmente. Então, na conversa, no diálogo, tudo se resolve, sabe? Vale para todo tipo de relacionamento, inclusive no relacionamento com o seu cliente. Eu acho que... Eu vi uns casos recentes que as marcas até aproveitam isso para aumentar a percepção de valor. Sim. Sabe? Que assim, olha, você vai demorar uma semana é um tempo bom. Uma semana, sabe? 15 dias. 15 dias para chegar, mas vai chegar aquele produto. Sim. E aí vem numa embalagem mais diferentona, porque chegou, demorou, a expectativa tá alta. E a experiência de receber aquilo ali também é tipo assim, caramba, eu esperei, tava na expectativa e chegou um negócio muito legal. E chegou um negócio legal, bonitinho, sabe? Tem essa magia. A pessoa também compra na pré-venda, né? De tipo, aí você também, a pré-venda também eu acho que é um recurso muito bom, porque você já entende ali. Porque às vezes você vai lá, faz um negócio, tipo, nossa, eu vou apostar, isso aqui vai bombar. E o negócio não vai tão bem assim, porque a galera você achou que a galera tava numa onda e tá em outra. É importante, é isso, o diálogo e a comunicação ali, você botar ali essas pequenas doses para poder ir entendendo e se alinhando com o teu público é muito importante. E você acha que esse tipo de preocupação vale para toda marca? Eu acredito que sim.
Sim. Eu acredito que sim, você vê até... acho que vale principalmente para as marcas pequenas. Principalmente para as marcas pequenas, para quem está começando, que não tem grandes recursos, que o investimento é aqui, o capital de giro ali contadinho, o dinheiro da produção, todo mundo ali apertadinho para poder fazer as coisas. Quanto para as grandes marcas que vão fazendo o quê? Collabs, para poder fazer pequenos núcleos, para poder entender. Olha, tô vendo que tá rolando um movimento aqui, de repente a galera tá querendo mais estampa, tá querendo mais cor. Então deixa eu fazer uma collab aqui para poder ver qual é a demanda, qual é o retorno que vai ter disso. A galera quer abrir, vamos fazer uma collab. As collabs das grandes marcas, se você parar para ver, são muito testes. Porque depois dessas collabs que estouram muito, você vê uma mudança na coleção fixa das marcas. Porque, opa, isso daqui bombou. Então, realmente, isso daqui eu vou fazer e vai dar retorno. E você já teve algum case, assim, muito icônico que você já trabalhou, que você pode dividir com a gente? Normalmente tem uns contratozinhos de confidencialidade, a gente não pode compartilhar muita coisa. Mas acho que tem... Uma das coisas que eu fico mais feliz é exatamente uma marca de beleza. Eu trabalhei primeiro ajudando a desenvolver um produto para cabelos cacheados. Ali em 2016, né, quando começaram ali aquelas conversas sobre transição capilar e tudo mais, que as marcas estavam querendo entender, e ajudei a desenvolver esse produto, e que foi muito legal, porque realmente abriu o olhar ali com aqueles insights que a gente deu, a marca abriu o olhar dela e depois foi lançando vários outros produtos, né, porque não adianta você só lançar só uma linha para cabelo cacheado, enquanto existem cabelos cacheados de diversas formas. E outra foi quando eu participei do reposicionamento de uma marca de beleza. E foi ali bem na época, né? Logo depois, eu já tinha essa conversa antes, eles já me conheciam porque eu já estava ali antes de Rihanna. Eu já vinha questionando, eu já questionava, porque muitas vezes a minha cor era a penúltima de uma cartela, sabe, gente? Não tem a menor condição. E eu já questionava, já tinha esses questionamentos. Eu sempre gostei de maquiagens coloridas, brilhantes e tal. E eu tinha muita dificuldade, porque era isso, ficava acinzentada, não pigmentava. Então, sempre fui muito firme nessa questão. E daí eu fui participar do processo, né, de reposicionamento dessa marca, e daí eles geraram e falaram, não, porque a Rihanna lançou, eu falava de Fenty. Não, porque Fenty é uma marca para pessoas negras. Não é. Não é. Não, mas assim, a VP. Não, mas assim, não é e eu vou te provar. E aí eu cheguei e mostrei pra ela que a Fenty não era uma marca para pessoas negras. Era uma marca realmente para todo mundo. Porque tinham pessoas, por exemplo, albinas, que não encontravam um tom de pele para elas super clara, que atendesse elas. Tinham pessoas árabes, sabe? Tipo, tem pessoas amarelas, tinha toda uma diversidade. São quantos tons? 50 na Fenty hoje. Então, assim... E é isso também, né? Porque até uma coisa que a Boca Rosa falou esses dias, né? Porque ela também lançou agora a maior cartela nacional com 50 cores. E ela virou e falou, é muito mais fácil você achar seu tom numa cartela de 50 cores do que quando você tem 4, quando você tem 10, sabe? Então, ali eu mostrei, tipo, cara, dessas 50 cores, são 50. Aí virei, né, nessa consultoria pra essa marca. Não são 50 tons de pele negra, são 50 tons de peles. E que você tem lá X para peles brancas, X para peles... porque dali, quando você coloca ali no meio, você tem isso. No meio você tem amarelas, no meio você tem árabes, no meio você tem pardas, miscigenação brasileira. Você tem tudo, e daí você tem peles negras e peles negras diferentes. Porque no Brasil, com a miscigenação, a gente tem os tons. Quando você vai ver, sei lá, pessoas africanas, ou então, sei lá... dali da Ásia também, que tem muitas pessoas de pele bem escura, você consegue atingir todo mundo, porque são fundos diferentes e tudo mais. Então, assim, não é uma marca só para pessoas negras, é uma marca que realmente queria atender o maior número de pessoas. Entendi. E sabe? foi? E hoje essa marca tá realmente fazendo um trabalho bem bonito, inclusive acabou de ganhar um prêmio, fazendo um trabalho, sim, voltado para pessoas negras e para autoestima de pessoas negras, mas foi bom, assim, despertar, né? Porque às vezes a pessoa, porque tinha muita resistência das marcas, mas não quero ser nicho, eu não quero ser isso e aquilo. Cara, olhar para as pessoas, olhar para o seu público não é difícil. Você não precisa deixar de atender um certo público para poder atender outro.
sabe? Acho que quando a gente fala, né, que não dá pra você falar com todo mundo, é que você não dá pra você comunicar pra todo mundo. Você não vai vender lixo e vender lixo. Não dá pra você comunicar pra todo mundo. Não dá pra você vender luxo e você vender popular. Realmente você vai ter uma comunicação direcionada. Mas dentro desse posicionamento, seja de luxo ou seja acessível, você pode falar pra todas as cores de pessoas. Legal. E eu acho que quando você está falando aí, tem uma diversidade tão grande de pessoas, de culturas. Dentro do próprio Brasil, né? Eu lembro, tem um texto seu na Glamour, né? Sobre se inspirar em artistas periféricos, sabe? Que é uma pequena referência. Aí você vai ter referências do norte, do nordeste, do sul. É muita coisa, muita diversidade. Fico imaginando, qual que é a sua dica para quem quer falar, cara, eu quero entrar nisso, assim, óbvio que não dá para ter tudo. Sim. Como uma pessoa se mantém informada sobre esse tanto de coisa que tem, como que ela escolhe, sabe? Qual que é a sua dica para essa pessoa que quer falar, então, vamos, tá certo, abraçar o Brasil. Tem tanto Brasil nesse mundo. Tem tanto Brasil, né? Qual Brasil que eu escolho pra mim? Exato. Eu acho que primeiro você tem que ser fiel ao que você gosta. Por exemplo, não adianta eu querer fazer algo, por exemplo, ligado ao sertanejo. Eu conheço 3 músicas, entendeu? Sertanejo. Não é o meu estilo. Então, assim, por mais que tenha aí uma tendência de cowboy Carter, entendeu? Que a Beyoncé tenha vindo lá com seu chapeuzinho de cowboy e que tenha essa... Eu posso gostar, eu posso admirar, posso entender a tendência, posso até pegar elementos daquela tendência ali e inserir no meu dia a dia, mas aquilo ali não faz parte do meu universo, entendeu? O meu universo é um universo mais hip hop samba. Então, eu vou olhar para isso na hora que eu vou comunicar, por exemplo, se eu criar uma marca hoje que eu vou comunicar isso, eu vou olhar para esse meu ambiente, esse meu universo e tipo, tá, o que tá acontecendo aqui? Para onde as coisas aqui estão caminhando, sabe? Qual é o estilo? Que é o que eu já faço hoje na hora que eu vou buscar referências pra me vestir, no styling mesmo, sabe? Tipo, tô olhando lá pro meu armário, já tô meio cansada, e tipo, tá bom, o que eu posso trazer de novo pra cá? É pra lá que eu olho. Então, acho que quando a marca tá começando e tipo, tá bom, eu quero criar algum produto, tenho esse produto, preciso me comunicar. Olha primeiro pra você. Olha para as pessoas ao seu redor, sabe? Porque você não vai falar de nada tão bem quanto de algo que é da sua propriedade. Quando é algo que já é proprietário seu, sabe? Se você é a pessoa que que não é de sair, que não é de barzinho, é de restaurante, ou então tem ali sabe? Que é um programinha mais light, um cineminha e tal. Para um dia e vai observando as pessoas que frequentam o cinema que você tá, olha a localização do Instagram, tipo, vê lá as fotos que as pessoas marcam naqueles arredores, como que elas se vestem, aí dá uma stalkeadinha no perfil, vê o que ela frequenta e tal, e ali dentro desse seu universo expandido, você vai ter muitas ideias do que fazer e de como se comunicar, e para fazer comunicação certeira, né? E mesmo, imagina, né, que mesmo num universo expandido em relação a mim, sim, mas limitado aonde eu estou inserido, vai haver muita diversidade. Vai haver muita diversidade ali. E é isso que às vezes as pessoas ficam meio perdidas, né? Tipo, mas eu preciso de diversidade. E aí bota como se fosse algo que viesse do céu e esquece de olhar aqui, ó, na altura do olho, sabe? Que fica procurando como se fosse algo que fosse cair, assim, um OVNI, assim, um alien, que vai vir aqui, assim, que vai ser aquele arco-íris que vai surgir. E não é. É só você centrar, só você prestar atenção. Olhar com calma. Se você olhar com calma, você vai ver. E aí, você vai encontrar diversidade no cinema, você vai encontrar diversidade no restaurante que você gosta, na pracinha, no seu grupo de funcional da praia, sabe? Em todos os lugares você vai ver essa diversidade. É só você respirar fundo e se permitir olhar. E eu acho que recentemente a gente está tendo um movimento de mercado de que os clientes, os internautas, os seguidores, eles estão falando muito mais, sim, né? Eles estão dando mais feedbacks, eles estão comentando mais, eles estão cobrando mais. E aí eu tenho 2 perguntas em uma. Sim. A primeira é, a gente vê uma quantidade muito grande de feedbacks e de vídeos na internet sobre alguns vacilos de marcas. Sim. Você acha que as marcas que fazem, às vezes não desenvolvem tão bem, não criam tanta diversidade, enfim. Essas marcas, elas... O que acontece dentro delas, no backstage, da porta pra dentro, que faz com que ninguém veja isso antes de ir pro mercado? E o segundo
como eu posso lidar com esses feedbacks, né? Como que eu transformo isso, talvez, num potencial para eu melhorar o meu negócio? Sim, acho que a primeira coisa é, quando a marca não percebe antes, é porque tá faltando diversidade dentro dela mesma. Porque é isso, aquilo que eu falei, a moda, principalmente a moda, tem essa mania de viver muito ao redor dela mesma, né? E de só olhar pra si e de ficar ali naquele quase cachorro correndo atrás do próprio rabo, sabe? Aí só olha ali pro seu universo, pro seu núcleo, e só olha pra semana de moda, e só olha pra tendência de moda, e só olha pra moda, e esquece que tem cultura, que tem beleza, que tem um monte de outras coisas acontecendo. Então, acho que a primeira coisa é o que tem de diversidade de pessoas diferentes, tendo vivências diferentes dentro da sua equipe? Porque isso é importantíssimo. E, principalmente, ouvir as pessoas diferentes, né? Porque, às vezes, você tem uma equipe pequena. Às vezes, você tem equipe de umas 4 pessoas. Mas você está ouvindo essas 4 pessoas? Você está dando importância e está dando devido valor ao que essas 4 pessoas estão falando? Ou você só fala para você mesma e espera que as outras concordem com você, sabe? E que batam palma? Porque é isso, né? Todo mundo fala, não tinha uma pessoa para avisar. Normalmente tem. Mas essa pessoa não é ouvida. Então, acho que o primeiro ponto para as marcas não errarem é ouve direitinho as pessoas. E as pessoas que têm uma opinião diversa, né? E não só aquelas que estão ali batendo palma para você. Que tenham alguma coisa para agregar e que sejam de setores diferentes, de núcleos diferentes, sabe? Vamos respeitar todas as opiniões. Acho que isso é o primeiro passo para marcas, né? Para as empresas. E depois que a bagunça já aconteceu, entendeu? Eu acho que o primeiro passo é tentar entender a origem da questão. Foi isso, o que aconteceu? Poxa, alguém me avisou e eu não prestei atenção? Alguém disse que isso ia acontecer? Putz, eu não tinha essa visão antes. E ser humilde sempre. Porque, sabe, eu acho que acontece, tem muita... Que como dentro de uma marca acaba mexendo muito com o ego, né? Então a pessoa se sente meio que ofendida, fica meio ferida, acha que é um ataque pessoal. E quando a gente reclama, pra pessoa reclamar de uma marca que ela quer melhora, né? Acho que é dentro disso, dentro de um relacionamento, quando você chega e aponta uma questão, é porque você acredita naquilo ali, você quer que aquilo ali melhore. Então quando você recebe uma crítica, pensa tipo, putz, a pessoa gastou o tempo dela pra poder me falar isso porque ela quer que eu melhore. Então, entenda dessa forma, entendeu? E vamos lá, o que você pode fazer para melhorar? Por exemplo, eu já participei de algumas gestões de crise de marcas e teve uma que eu vou contar aqui brevemente, que era uma marca de calçados e que estava vindo toda bonitinha, fez uma campanha linda com pessoas diversas, influencers diversas e tudo mais. A campanha linda. Mulheres de cores diferentes, de corpos diferentes, de vivências diferentes, né? Várias regiões e tal. Foi linda a campanha. A campanha seguinte, eles quiseram dar um up, dar uma glamourizada. Aí fizeram o quê? Retrocederam nesses avanços que tinham. Aí chamaram uma grande celebridade e chamaram outras pessoas e todas do mesmo padrão. As clientes ficaram revoltadas. Porque as clientes pararam de se ver. As clientes não queriam aquele aspiracional daquela super artista, não sei o quê. Elas queriam continuar se vendo, que elas se viam na campanha anterior. E aí foi uma crise danada, todo mundo, mas a marca parou, ouviu, e daí a marca já me conhecia, virou... Onde a gente errou? O que a gente faz agora? O que a gente faz agora? E daí eu fui, reuni um grupo pra poder chegar e pra poder falar exatamente isso. Tipo, cara, não dá pra vocês darem 2 passos pra trás, principalmente vocês sendo uma marca que inspirou a confiança ali das clientes, sabe? Elas se viam representadas. Vocês eram uma das poucas marcas onde elas se viam representadas e vocês quebraram a confiança delas. Delas se verem ali numa campanha, delas poderem se sentir essas estrelas na moda. Aí a marca foi lá, pediu, né, quietinha, pediu desculpa, entendeu o vacilo dela e quase que imediatamente fez uma outra campanha para poder realmente voltar ao que ela estava construindo. Foi um desvio ali do caminho que deu uma mastigada, mas aí eles pararam e é isso, tiveram a humildade de ouvir, de querer entender e... De querer resolver também. E querer resolver. Resolver, né? Mas exatamente. E deu certo. Eles conseguiram voltar pro curso. Conseguiram voltar, e daí, tipo, depois eles não deram nenhum outro vacilo. Porque, às vezes, é isso, né? Fazem uma campanha, deu super certo, tipo, mas e se a gente... Porque fica muito aquele lance de, tipo, a gente precisa de um glamour. Eu tenho outro exemplo. Aí, como eu começar a falar os exemplos aqui, olha... Mas é legal, porque são casos práticos, Sim, né? Por exemplo, tinha uma grande marca, uma grande rede, inclusive de fast fashion, do Rio de Janeiro, e que era muito popular.
muito popular, não era porte de moda, era isso. Tinha todo tipo de produto, uma grande rede, né? Tinha casa, moda, tinha tudo. E daí eles queriam se posicionar como moda. E daí tava lá o lance de influencers e tal. E daí eles foram fazer campanha com influência. Aí começou que eles foram fazer e pegaram... Eles só tinham, tipo, lojas Rio e Nordeste. Aí eles pegaram meninas de São Paulo. Aí já começou assim, opa, pera, já tava ali. E daí contrataram uma grande agência de publicidade, queria, não, a gente vai botar essa fulaninha aqui, que ela frequenta Paris Fashion Week, que ela usa só roupa de marca e tudo mais. A cliente deles não fazia ideia de quem era a Mona. Pra começar daí. A cliente deles não se parecia com aquela Mona. E eles gastando um dinheiro, fizeram collab com a Mona e tal. Não vendeu. Todo investimento, todo um sucesso fenomenal. E não vendeu, estava vendendo mais antes. Por quê? Porque estava próximo do público. Porque também tem um lance que às vezes a marca quer, principalmente marcas populares, querem se glamourizar, querem botar um lance de status e acaba se afastando daquela realidade do seu público. E tem que entender também, se você é uma marca mais popular e tudo mais, e você quer realmente quer mostrar ali, né, que se arrumou um pouquinho mais, que tá mais arrumadinha, que tá com mais informação, que acendeu, né, que tipo, comecei a ganhar mais um dinheirinho aqui, você ainda assim precisa entender como que o seu público interpreta essa ascensão social. Sim. Não é simplesmente pegar uma pessoa lá da elite que vem de um outro universo que é completamente diferente e enfiar ali pra ela e achar que ela vai se identificar, porque ela não vai. Não é assim, sabe? Não é simplesmente impor. Eu acho que as marcas de moda e publicitários, quando vão fazer coisas pra modas, tem muita essa coisa de querer impor uma imagem, impor um estilo. E você tem que ouvir. Qual era o desejo daquela cliente, sabe? Aquela cliente, tipo, se ela realmente tivesse mais dinheiro para se vestir com as roupas dos sonhos delas, o que era? Qual era a pessoa que, de fato, ela se identificasse? Será que ela queria mesmo parecer com aquela blogueirinha que estava assistindo o desfile em Paris? Ou ela estava se identificando com uma atriz da novela, por exemplo? Sabe? Precisa entender o teu público, precisa entender de fato, com quem você está falando e não impor o que você acha que é o desejo. Tipo, o segredo da vida, né? Escutar. Entender pra tudo. A minha mãe já falava, 2 ouvidos e uma boca. Exatamente. Querida. Minha avó falava essa também. Legal demais. Carlinha, e vou falar um pouquinho de futuro. Sim. Tá? Como é que você vê, assim, as tendências de moda quando o assunto é diversidade, inclusão? Como é que você vê, pra onde a gente está caminhando? Eu acho que a gente está caminhando, assim, como eu já falei um pouco, assim, para essas questões de sustentabilidade mesmo, porque as mudanças climáticas estão muito rápidas. Falaram que ia ser 40 anos, mas foram 4 meses, entendeu? Tá sendo muito rápido, então acho que cada vez mais a gente vai estar atenta a essas questões funcionais da moda. E, de fato, acho que são pequenos ajustes, por exemplo, tem o lance de você fazer uma calça que tenha um botãozinho ali que tenha um fecho, porque a gente está cada vez mais consciente do nosso corpo. Por exemplo, você vai fazer uma roupa para mulher, uma calça, por exemplo, enfim, a peça que for, tem variação dali de 2 centímetros, porque a gente tem a questão do ciclo do mês do corpo de uma pessoa com útero, sabe? Que vai ter uma pequena variação. As pessoas acho que vão estar cada vez mais conscientes de si para poder exigir mais conforto. Claro, a gente vai continuar querendo estar linda, gostosa em cada situações e tudo mais, mas o que eu acredito de futuro é esses pequenos detalhes de construção de roupa vão fazer a diferença, sabe? Muito mais do que isso, do que o discurso. Ao invés de muito discurso, as pessoas vão querer mais prática, sabe? Porque é isso. O que vai funcionar? A roupa que seja fácil de lavar. Uma coisa que, sabe, que isso pega na hora para todo mundo. Tem que ser uma roupa que seja fácil de lavar, que seja fácil de secar. Que, por exemplo, que eu possa pegar uma chuva e que a roupa vai secar rápida. Teve uma vez que eu dei essa dica pra pessoa ir pro festival, que era um festival que tava tendo chuva. Eu falei, gente, venha com um tecido assim assado, porque pelo menos se chover, vai secar mais rápido no seu corpo, não vai ficar aquela peça pesada. Aí, galera vendo assim, tipo, nossa, você fez bum na minha cabeça, eu não tinha me ligado nisso. Então, eu acho que a gente cada vez mais, pela correria do dia a dia, pelas mudanças que a gente está sofrendo, com a intensidade das coisas que a gente está vivendo, a gente vai precisar dessas
dessas praticidades. Então, o que eu acho que tem de tendência de futuro cada vez mais é a praticidade e também a valorização das nossas referências culturais. Isso também eu acho que é uma coisa que é muito forte, sabe? Porque cada vez mais a gente vai estar querendo usar menos a camiseta, sei lá, Saint-Tropez, que a pessoa nunca foi e vai querer estar lá, tipo, Ipanema, porque a pessoa já foi, sabe? Ou então, sabe, uma praia do Nordeste que ela já foi. A gente vai estar valorizando e olhando mais para as coisas regionais e valorizando, né? Porque a gente tem tanta cultura aqui que é quase como se a gente estivesse descobrindo um universo aqui dentro. Então, quando a gente tem artistas amazônicos que estão bombando, acho que as novelas também têm um papel importante nisso. Agora a gente tem pela primeira vez 3 protagonistas negras nas 3 principais novelas do país, sabe? A gente tem artistas indígenas. Quanto mais a gente for criando esses espaços, mais a gente vai tendo essas trocas culturais dentro do próprio Brasil. Então, acho que isso também vai ser muito importante, sabe? Essas piadinhas internas. A gente não é, por exemplo, esse fenômeno no Twitter, no X, né? Eu chamo de Twitter ainda porque eu sou antiga. Mas a gente não tem, olha a mobilização que a gente causou no mundo e como o mundo sentiu falta dos fandoms brasileiros e dessa potência criativa que o brasileiro tem para poder rir de si mesmo, para poder fazer piada, para poder gerar meme, sabe? Então, acho que cada vez mais a gente vai estar olhando para isso e quanto mais a gente fizer essas referências culturais dentro da cultura da marca, eu acho que também acho que é uma tendência forte para o futuro, sabe? Legal, muito, muito bacana. E agora é o seguinte, toda entrevista nossa, a gente pergunta uma ideia essencial, básica e prática para pegar alguém que está escutando a gente, pegar essa ideia e seguir uma linha. Sim. Entendeu? E conseguir aplicar no seu e-commerce, tá? Sim. Então, eu queria perguntar para você 2 ações que você acha que alguém que está começando a pensar em diversidade pode aplicar no seu e-commerce. Uma de curto e uma de médio para longo prazo. Vamos lá. De curto prazo, eu acho que é realmente pensar em imagens diferentes. Acho que é isso, né? Quanto mais imagens diferentes a gente tem ali para poder mostrar aquele produto melhor. Então, assim, são looks diferentes, pessoas diferentes, estilos diferentes, corpos diferentes. E não precisa... Então, assim, acho que a médio prazo é isso. Você tem PMG... Bota pessoas PMG usando aquelas peças de jeitos diferentes para poder fazer valorizar aquele produto. Pô, você gastou um tempo para criar, você gastou um tempo para pilotar, para poder fazer, para construir, para costurar, sabe? Então valoriza mais aquelas peças. Eu acho que isso a curto prazo é algo que dá para fazer, que é muito negociável. E a longo prazo, claro, sempre vai ser você oferecer mais tamanhos e até mais questões dessas práticas, por exemplo, um ajustezinho aqui na calça para poder servir naquele mês que você está mais inchado, mais inchada, entendeu? Tecidos que ajudam a gente a enfrentar climas diversos, para você não ter mais essa coisa só de primavera, verão, e você mostrar a mesma peça, né, que você fez ali pro verão, olha como é que você pode usar também no tempo frio, né? E acho que a longo prazo é isso, e pensando nessas soluções para você poder expandir a sua grade de tamanhos, a sua grade os detalhes das suas roupas para fazer as pessoas viverem melhor nas suas roupas, viverem melhor com aqueles acessórios. Acho que esse é o segredo. Todo mundo quer viver melhor. Todo mundo quer viver bem. A gente está buscando cada vez mais qualidade de vida. E a moda também tem que acompanhar isso. E agora a gente tem perguntas ping-pongs, que são assim, perguntas rápidas de respostas rápidas. Então eu vou começar. Manda ver. Uma artista que é a sua maior referência de moda. A Rihanna. Essa é rápida! É rápida, Rihanna, não tem como. Como é que é? Algo pode ser feio até Rihanna usar. Nossa, Eu amo essa frase. Então, tá bom. Uma personalidade que fale sobre diversidade e inclusão na internet. Nossa, peraí. Eu pensei eu mesmo, não. Eu imaginei, então eu tinha pensado nessa. Não, mas eu acho que a Luísa Brasil. Acho que a Luísa também, ela traz ela é incrível, minha amiga há muitos anos, mas a Luísa Brasil, ela traz também muito dessas conversas que a gente traz aqui, de falar sobre a importância da gente ampliar a conversa, né? Ampliar o debate. Sua marca de roupa favorita ou uma marca que te inspira?
Eu vou ser clichê e vou falar Farm, uma marca que eu gosto muito. E acho que vou falar uma marca que, inclusive, é da Nuvem Shop, que é a Berê Acessórios, que é uma marca de acessórios, né? Que eu falei, que tem brincos incríveis e que resgatam muito dessa tradição africana dela. Então, assim, sempre que eu posso estar... Nunca tô básica, ok. Mas, assim, eu boto os acessórios dela, realmente vem um glow, vem um negócio, assim, minha autoestima já vai assim, ó, já começa aqui. Bom demais. E sua maior conquista ao longo da sua experiência profissional? Olha, tive muitas conquistas, graças a Deus, mas assim, acho que escrever um livro, né? Acho que é legal, um né? momento, assim, Vocês que é um dois grande marco. E é legal mesmo. Ai, amiga, ainda! Tá vindo aí. Mas acho que sintetizar, assim, todo aquele seu conhecimento e passar uma mensagem, eu queria justamente escrever um livro que não fosse uma coisa de uma estação só, né? Eu peço a sustentabilidade até do livro. Queria que fosse um livro que realmente contasse uma história, que as pessoas... E até hoje, as pessoas me marcam, as pessoas leem o livro e falam, nossa, você abriu minha cabeça para algumas coisas. Então, assim, já tem, sei lá, vai fazer 5 anos que eu lancei o livro e ele ainda tem essa repercussão. Então, acho que eu cumpri ali meu papel e esse é um ponto de orgulho. Ai, muito legal. E aí, a gente tem também um outro, que ele é um pouco caótico. Tá. A gente tá montando uma playlist. Ai, eu amo. Que cada convidado que tá vindo tá trazendo uma música que é ou representa algo pra vida, ou é uma música que gosta muito. Eu acho que eu já sei sua resposta, pelo menos de quem canta, mas deixa aí a música que você quer que coloque na playlist. Olha, eu acho que eu vou surpreender, mas eu vou lançar Os Garotinhos, 0 a 100, porque eu acho que eles trazem muito desse frescor, eu acho que a gente tá vendo agora na cultura de moda. O som deles tem as referências black, mas é muito jovem. São 3 garotos da periferia do Rio de Janeiro, de São Gonçalo, e que tem uma estética muito forte, muito própria, que representa do som à imagem. Então, você olha a imagem, você imagina o som, você ouve o som, você... imagina você já pensa na imagem que eles têm. Eu acho que eles são muito redondinhos nisso e o som é muito gostoso, é um som jovem, é um som fresco e acho que pra mim é isso. Eles têm isso muito forte e que as marcas de moda se inspirem mais um pouquinho nesse lance, assim, de você olhar a peça e você ver a imagem, de você, sabe, ver a imagem e entender ali o espírito da peça. Muito bom, muito bom. Beleza. Carlinha, para quem quiser te achar na internet, mande seus arrobas aí para os nossos ouvintes. Bom, você me encontra com Carlinha em todas as redes, é muito fácil. E é isso, tô lá falando, gente, sou super acessível, me chama lá no DM. Posso demorar um pouquinho, entendeu? Mas tô sempre ali respondendo, trocando ideias e vamos junto. Muito bom. Muito bom, muito obrigado, foi ótimo. Ai, eu tô muito feliz, foi uma honra te receber, muito obrigada. Acho que, sim, foi muito recompensador pra todo mundo que tá assistindo a gente. Acho que deu pra ter vários insights. Ai, que bom, gente, que bom. Espero mesmo que, sabe, que inspire. Se você lá com a sua marca se inspirou, poxa, Carla, você me deu aquela ideia ali, me manda também, que ajuda a divulgar, entendeu? Boa. Gente, e pra quem tá assistindo a gente aí no YouTube, escutando a gente na sua plataforma de podcast, não se esqueça de assinar para não perder mais nenhum episódio, que todas as conversas também estão sendo muito legais. E também não se esqueça de seguir a Nuvem Shop nas redes sociais para você não perder nada, porque a gente solta pedaços das conversas, os highlights, tudo isso, com tudo que é interessante, esse tanto de conteúdo que a gente está criando. E até a próxima. Até, gente!